Olá, segundo ano! Tudo bem por aí? Chegando aqui para nossa aula de português aí do dia 25 de agosto, ok? Bora lá? Então, tem em mãos aí o seu livro SAS, aí na página 92, ok? Aí na página 92, nós vamos conhecer uma nova história, um novo conto de fadas. Conhecer não, né? Rever. Quem não conhece a história aí do Patinho Feio, né? E aqui traz o quê? Traz uma sinopse, né? Então tá pedindo para você ler a sinopse abaixo do Patinho Feio. Você sabe o que é isso? O que é sinopse, né? Então aqui, ó, traz sinopse. Sinopse, o que que é? É um resumo de uma obra literária, ou um resumo de um filme, uma peça teatral, né? E que conta o que vai acontecer naquela obra ou no filme, mas sem contar entrar em muitos detalhes, né? Então a sinopse, ela é um texto curto, tá vendo, ó? Aqui ela tem dois, três parágrafos a nossa sinopse aqui, né? Então ela vai falando, né? Primeiro ela apresenta a história, um pouquinho da história, fala que tem algum problema na história, algum conflito na história, mas não dá o que é, né? Te deixa aí curioso, com gostinho de quero mais, para ir conhecer a obra, ler o livro ou assistir ao filme, né? Então aqui é uma série do Conta de Novo, né? Do Patinho Feio de Ruth Rocha, tá? Que aqui no terceiro parágrafo fala que emociona pela linguagem extremamente delicada, né? E ao mesmo tempo comum, tá? Da história do Patinho Feio. Então você vai ler com o pessoal de casa, que é essa sinopse, né, do livro Patinho Feio de Ruth Rocha, e de acordo com o texto, em que época do ano os animais nasceram? Tá falando lá no primeiro parágrafo, foi na primavera, foi no verão, no outono ou no inverno, né? Então aqui no primeiro parágrafo que fala que era o que era verão, né? Então você vai marcar aqui o verão, ok? E aí na página 92 fala que o Patinho Feio precisou fugir muitas vezes. O que ele buscava encontrar, né? Se você não lembra, volta lá na sinopse, fala, ou então releia, ou assista aí, né, a um vídeo que conte aí a história, essa história tão linda do Patinho Feio, né? E no texto também aparece uma pergunta, mas será que ele o encontraria? Essa pergunta diz que o Patinho Feio era muito amado por todos, mostra que no final fica tudo bem com o Patinho Feio, desperta a curiosidade sobre o que acontece na história, né? O que eu falei, né? Desperta a curiosidade. Mas será que ele encontraria? Tem a pergunta lá, finalzinho do segundo parágrafo, olha, mas será que ele encontraria? Né? Vamos ler aqui o segundo parágrafo. Assim começa a saga do Patinho Feio, que, por não ser igual aos outros, era humilhado por onde quer que passasse, por isso teve que fugir muitas vezes, sempre em busca de um lugar onde pudesse viver em paz. Mas será que ele encontra esse lugar? Né? Ou seja, né? Vamos ler, vamos ver se ele vai encontrar. Então você tem que ler o livro para saber se ele vai encontrar, se ele não vai encontrar, o que vai acontecer aí no decorrer de toda essa história, ok? Então o que ele desperta curiosidade, né? E no 4 você vai marcar um X na imagem que mostra o final que você imagina para a história do Patinho Feio. Como você imagina o final? O final aqui ele nascendo, que ele fugindo, né, dos animais, ou ele sendo um lindo cisne, né, que no final aí da história, para quem já conhece, o que ele vira, né? Tá? Então você vai ler aí a história junto com o familiar, o pessoal de casa e responder aí a essas questões aí no seu livro, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre o Patinho Feio, tá? Contos aí de Ruth Rocha. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Se cuidem aí, hein?